Um importante ato de caridade que nós desprezamos, na maioria das vezes, é a divulgação da doutrina espírita. É um ato de caridade, pois permite que esse conhecimento tão prático e tão importante para nossas vidas sejam levados ao maior número de pessoas. Não como forma de convencimento, como uma forma de fazer com que as pessoas se tornem espíritas. A busca de adeptos não foi e não será um objetivo do espiritismo. Ao contrário disso, é levar um conhecimento apto a um melhor viver. Nesse contexto, a divulgação dos ensinamentos espíritas constitui um ato de caridade. Pois toda vez que a gente leva conhecimento às pessoas, que nós levamos palavras de conforto, palavras de otimismo, nós estamos praticando um ato de caridade. E esse ato pode ser realizado de diferentes formas, como levar o conhecimento espírita para aqueles que não o conhecem, ou mesmo trazer mais informações, trazer mais conhecimentos para aqueles que já estão na seara espírita. Pois nós sabemos que o conhecimento ele não cessa, é uma busca constante e nós podemos ajudar nesse trabalho como um ato de caridade. Porém, como em tudo que nós fazemos na vida, nós precisamos tomar alguns cuidados. Pois quando estamos na frente de uma tribuna, seja fazendo uma palestra, dando algum curso, nós precisamos ter em mente a grande responsabilidade que nós carregamos. E assim vai aqui alguns conselhos. O primeiro refere-se ao respeito ao horário. Seja o horário para iniciar como o horário para terminar, sem alongar além do necessário, respeitando o cronograma estabelecido pela casa. Isto mostra organização, mostra confiabilidade em nosso trabalho. Buscar sempre se inteirar do assunto para que as nossas apresentações sejam objetivas e demonstrem conhecimento, demonstre que nós pesquisamos, que nós estudamos e que nós elaboramos uma forma de apresentação em respeito aos que estão ali. Cuidemos para que tenhamos palavras mais simples, sem exagerar no vocabulário, pois trazer um conhecimento acima da capacidade de compreensão das pessoas constitui um ato contrário à caridade. Demonstra uma total falta de caridade, pois você faz com que a pessoa se sinta minorizada, se sinta para baixo. Precisamos levar sempre a ideia de que estamos no mesmo barco. Todos nós somos devedores perante a lei, estamos nesse mundo buscando resgatar essas dívidas, buscando o aprimoramento espiritual, buscando conhecimento. Jamais deveremos nos colocar acima de ninguém, pois todos nós ainda estamos a caminho da evolução. Evitemos sempre trazer exemplos ou certas anedotas, piadinhas nas apresentações que muitas vezes fogem completamente ao propósito. Cada palavra dita na apresentação deve ter um propósito. E nós precisamos valorizar a palavra. E para valorizar as palavras, nós precisamos fazer com que elas sejam empregadas sempre num sentido exato. Não desprezemos, ficamos jogando palavras ao vento, pois isso desvaloriza tudo aquilo que nós viemos trazer. Sempre que nos referirmos a pessoas ou instituições, façamos com respeito. O respeito que todo ser humano, toda instituição deve ter perante as nossas apresentações. E tenhamos sempre em mente da nossa responsabilidade para com toda a plateia. Sabemos que tudo o que nós pensamos,
nós estamos de alguma forma plasmando uma realidade. E, ao proferir uma palestra, somos responsáveis por aquilo que está sendo plasmado na cabeça da plateia. Assim, tomemos sempre cuidado. Lembremos da nossa responsabilidade quando desempenhamos esse importante papel. Toda apresentação tem um objetivo. Não vamos fazer ao léu por acaso para tampar buraco, não. Quando nós vamos apresentar um trabalho, nós precisamos ter em mente quais os objetivos que nós queremos atingir. Que conhecimentos nós queremos trazer, que raciocínio nós queremos trazer. Pois somente assim nós conseguiremos um êxito em relação a esse trabalho. Evitemos trazer questões polêmicas, exceto quando for o momento para isso, exceto em determinadas ocasiões em que se busca realmente resolver certas questões polêmicas. Caso contrário, evitemos de trazer. Cuidemos em relação aos exemplos do dia a dia que nós trazemos. Muitas vezes, para nós, parece algo importante, mas nada vai acrescentar ao público. Sejamos sempre objetivos, sabendo que cada palavra tem um propósito. Cada palavra tem um porquê. Evitemos de usar primeira pessoa do singular. Preferimos usar no plural, porque assim nós estamos nos inserindo na realidade das pessoas. Nós estamos nos colocando como parte do grupo, ao invés de nos colocarmos em destaque, como se nós fôssemos diferentes. Não, somos todos iguais. Estamos desenvolvendo um trabalho, assim como outros trabalhadores desenvolvem um trabalho na casa espírita. O palestrante ele não tem nenhum privilégio em relação àquele que cuida da limpeza, aquele que cuida de preparar a sopa para distribuir. Todo o trabalho tem importância. E assim deve ser visto num conjunto, como uma imensa engrenagem onde cada um vai desenvolvendo o seu papel para que toda a máquina funcione bem. Evitemos nos vangloriar ante as apresentações. Quantos títulos eu tenho, quantos cursos, que nada disso é tão importante. Importante é aquilo que estou trazendo de efetivo na trabalho. Precisamos ter sempre em mente de que a humildade faz parte da nossa caminhada. Então, não percamos a humildade em momento algum. É triste quando a gente vê aquela pessoa que vem, a primeira coisa que ele chega, há quanto tempo eu tenho? É sinal que a pessoa vem para a apresentação sem saber o tempo que ele tem, sinal que não preparou nada. Porque nós preparamos algo para trazer adequado ao tempo que nós temos. Então, se nós temos bastante tempo, nós vamos alongar mais de determinados assuntos. Se o tempo é curto, nós vamos sintetizar mais. E quando a pessoa sequer sabe o tempo que ele tem, é sinal que não preparou nada. Isso demonstra desrespeito para com o público. Muitas vezes a pessoa vai chegando quanto tempo? Será que dá para falar sobre tal assunto? Olha, o palestrante deve saber o que dá e o que não dá para falar. Ele que deve reger o tempo dele, da apresentação dele. Nunca deixar que outra pessoa venha estabelecer aquilo que pode e não pode ser falado. Ele já tem que vir com a coisa pronta. Isso, mais uma vez, demonstra respeito para com o público. Demonstra que o palestrante parou em casa para preparar um conteúdo, para trazer esse conteúdo. Eu vejo com tristeza muitas pessoas que se apegam demais a essas apresentações, slides de PowerPoint. Não que isso não possa ser feito, sim, pode ser feito. Mas isso é uma ilustração, ou seja, é um recurso a mais que nós trazemos. Mas o conteúdo tem que ser nosso. E é triste de ver pessoas que simplesmente vão descrevendo para o público aquilo que está se passando nas apresentações. Isso mostra desrespeito para com o público.
Alguns chegam até a virar as costas para o público para poder estar lendo o que está se passando ali. Aquilo não é para ele, aquilo é para o público, para ilustrar aquilo que ele está dizendo. Então, sempre procuremos demonstrar confiabilidade no conteúdo que nós estamos trazendo. E se não estamos ainda com esse conteúdo em nós, sinal que nós não estamos prontos. Então vamos preparar um pouco melhor. Existem palestras que são feitas, incorporadas. A gente tem aí alguns médios, não vou citar nome aqui, mas nós temos alguns que toda a palestra dele é incorporada. Sem menosprezar isso. Mas nem todos têm essa capacidade. E, aliás, a grande maioria dos palestrantes, eles falam sem incorporação. Mas é importante a gente ter essa conexão com a espiritualidade. Portanto, antes de iniciar uma apresentação, que nós procuremos silenciar a nossa mente, estar no estado receptivo, para estabelecer essa comunicação com a espiritualidade. Eles podem nos ajudar muito, seja por intuição, seja qual forma de mediunidade for. É importante a gente ter essa sintonia. Porém, tenhamos em mente de que a responsabilidade é nossa e não da espiritualidade. Eles estão aí para nos auxiliar. Não devemos simplesmente deixar todo o peso nas costas deles e a gente está aqui só para mostrar a carinha linda para todo mundo, para nos vangloriarmos. Não é esse o papel. Então, estejamos sempre preparados e cientes da responsabilidade que nós temos toda vez que subirmos a uma tribuna. Evitemos questões políticas, evitemos questões até religiosas que podem criar ideia de conflito. O Espiritismo, ele é inclusivo, não é exclusivo. Nós não estamos aqui para criar segregações, não, pelo contrário. O Espiritismo, ele foi feito para unir. E nós precisamos sempre ser esse ponto de união, independente de qual seja a fé de cada pessoa. Um ponto importante que o André Luiz nos traz também refere-se aos conclaves espíritas. Pois sabemos que é importante esse trabalho também dessa união maior, esse trabalho que é realizado por vários palestrantes, envolvendo diversas casas espíritas, federações, confederações, locais, estaduais ou até federal. Importante, esse trabalho realmente ele engrandece o espiritismo. Mas, de igual forma, precisamos ter muita responsabilidade. Aliás, nesse caso, a nossa responsabilidade é ainda maior, pois estamos mexendo com públicos maiores, mexendo com várias casas espíritas e vários palestrantes de fora. Então temos sempre o respeito, dar todo o suporte, pois muitos palestrantes viajam do outro lado do país para vir dar uma palestra. E muitas vezes ficam meio que jogados ao léu. Então a gente precisa dar esse suporte para eles, ajudar, esse acolhimento é tão importante. Assim como é importante o acolhimento ao público. Sempre receber o público que vai ali com aquele sentimento de gratidão, pois seria muito complicado realizarmos eventos grandiosos e o público não comparecer. Então, cada pessoa que comparece nesses locais, nós precisamos externar nosso sentimento de gratidão por estar ali. Assim como o sentimento de gratidão a todos os palestrantes que vêm abrindo mão do convívio familiar e de outros compromissos para estarem ali, trazendo esse conhecimento tão importante para nossas vidas. É triste, mas às vezes ocorre de a gente viver um certo ostracismo, achar que a nossa casa espírita é melhor que a outra, ou que a gente não deva participar de nada das demais. Aquilo que é nosso, nós participamos. Aquilo que não é nosso, nós ignoramos. Infelizmente, isso ainda ocorre. Eu digo ainda porque a tendência com a nossa evolução espiritual, a tendência é a gente acabar com essas barreiras que infelizmente ainda existem.
Já vi casos em encontros espíritas da casa, e quando o palestrante da casa está falando, estão todos ali. A hora que ele acaba de falar, saem todos, esvaziando. E aí fica uma situação totalmente constrangedora para o palestrante que vem após. Então a gente precisa tratar com respeito esse palestrante, evitar de evacuar enquanto local, enquanto o palestrante está falando. Temos sempre esse respeito. E assim, se nós tomarmos esses cuidados, nós poderemos ajudar no engrandecimento do movimento espírita. E é tão importante, notadamente desse momento de transição planetária em que vivemos, onde precisamos levar esse conhecimento a muitas pessoas, onde muitas pessoas se encontram perdidas, ainda sem saber que caminho tomar. A gente vê uma multidão de pessoas como que sem entender todo esse movimento que está passando. E se não trouxermos um conhecimento voltado ao amor, essa pessoa pode se filiar a movimentos que trazem sentimentos de total reprovação social, como ligado ao ódio, à intolerância, e tudo isso nós estamos presenciando aí. Então, temos que levar uma opção viável a essas pessoas. E sejam esses conclaves espíritas, sejam as palestras, sejam cursos que nós oferecemos, tudo isso são ingredientes que podem ser usados na construção desse imenso movimento de auxílio à humanidade nesse momento em que todos nos encontramos. Espero ter trazido algo que possa, de alguma forma, contribuir ou trazer algumas reflexões para a nossa vida diária. Então, muito obrigado a todos pela paciência e até o nosso próximo encontro.